Olá, meus amados! É isso aí, queridos. Vamos então à resposta da nossa pergunta de hoje. Tá lembrado o que eu perguntei? Tu lembra? Tá lembrado? Eu perguntei aonde está na Bíblia Jesus mandando você frequentar um templo religioso. Aonde que está Jesus mandando construir um templo religioso para você congregar? Até mesmo Paulo, né? Aonde que Paulo está dizendo? Para construir aí um templo religioso aí. Olha que Paulo, ele fabricava tenda, né? Lá em Atos 18, versículo 3. Capítulo 18, versículo 3. Paulo fabricava tendas. Ele poderia muito bem construir um enorme galpão de tenda, né? E reunir o povo ali para congregar. Aonde que está isso na Bíblia? Não está, querido. Isso não existe. Entende? Isso não existe. Então, meu amado, alguém pode dizer assim, mas Jesus, ele ia para o templo. Claro que ele ia para aquele templo judaico, né? Ele ia mesmo. Mas quando chega ali em Mateus capítulo 24, versículo 2, também ali em Marcos capítulo 13, versículo 2, e Lucas capítulo 21, versículo 6, o que Jesus disse? Está vendo toda essa beleza aí? Está vendo toda essa formosura desse templo? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E não foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu, né? No ano 70. Quando Jesus ia no templo, sempre ele era perseguido, né? Porque ele ia lá para pregar a verdade, para falar a verdade para aqueles hipócritas, não é isso? Então, tudo aquilo ali no ano 70, quando o general Tito, né, o filho do imperador Vespasiano, veio com o seu exército, cercou tudo aquilo ali, o couro comeu, né? O couro comeu no lombo dos judeus, do joio, né, dos bodes. É isso aí, meus amados. Então não existe esse negócio aí de Jesus mandar você construir templo, participar de templo, nem Paulo e muito menos Jesus. Tá bom, queridos? Então o que se vê hoje aí, meus amados, é religião. É religião. E religião nada tem a ver com o evangelho. Evangelho da graça é uma coisa. Religiosidade é outra coisa, é outro conceito. Nada tem a ver. Você sabia que a religião é um dos negócios mais antigos da face da Terra? Sabia disso? Meus amados, religião é um dos negócios mais antigos da Terra. Sabia disso? Religião sempre esteve presente em todas as culturas. Sabia disso aí? Queridos, religião foi criada por homem e não por Deus. Paulo, antes de receber a revelação da graça, Paulo fazia parte da religião também, tu sabe disso, né? E Paulo disse que a religião dele era a mais severa que existia na época. Isso aí está lá em Atos capítulo 26, versículo 5. Paulo era um ferrenho religioso, meus amados. Ele era fariseu, né? Leia lá depois, Atos 26, capítulo 26, versículo 5. E tu vai ver lá. Então, meus amados, o que eles fazem? O que esses líderes religiosos, na sua grande maioria, fazem? Interferem na vida dos irmãos, não é isso? Interferem na vida das famílias, né? Parece até que eles nunca leram Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Parece que nunca leram Colossenses capítulo 2, versículo 20, 21, 22, 23, né? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Então, eles interferem na vida da pessoa. Você sabia que tem muitos líderes religiosos aí, que são eles que definem com quem que você vai se casar? Sabia disso? Tem muito isso aí. Você sabia que tem muitos líderes religiosos que para você fazer uma viagem com a sua família, para você fazer um passeio com a sua família, você precisa pegar uma carta de recomendação? Tem que pedir licença para eles.
Tem tudo isso daí. Sabia que se você for visitar um outro ministério, tem que pedir para eles? Sabia disso daí? Olha que absurdo. Olha o absurdo. E se você sair para fazer uma visita em outro ministério aí, sem falar com o pseudo pastor, você é punido? Sabia disso? Meus amados. Tem tudo isso aí, muitas regras, e você tem que obedecer à risca essas regras aí. Mas, irmão, se eu não obedecer essas regras, o que acontece comigo? Você é punido. Você é punido. Rapaz, olha que situação desses líderes, hein? Olha a situação desses líderes. Sabia que a religião, ela está ali em 3 pilares. Ela é formada ali, ela é apoiada ali em 3 pilares. A ganância, a culpa, a ganância, a culpa e o medo, né? E o medo também. Sabia disso? Então, meus amados, infelizmente, isso é religião. Infelizmente, isso é a religiosidade. É o que acontece aí em muitos ministérios. Eles colocam barreiras, colocam limites, sabe? É aquele círculo vicioso ali, né? Que você nunca sai daquilo. É barganha, na verdade. É uma barganha, é um preço ali impagável. Essa é a mais pura realidade. Tem muitos irmãos que estão achando que para serem salvos,